Oi, tudo bem? Daniele do Papo de Profs aqui e hoje a gente vai assistir a primeira parte de uma live que as professoras Tatiana Surer e Camila Lira, que são tutoras do Ensino em Língua de Herança, fizeram com a gente há alguns meses contando algumas atividades dinâmicas que elas estão fazendo com os alunos crianças delas nas aulas online. Então, se você gostou desse tema e sabe que vai aprender um montão com elas, já deixa o seu joinha aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui. Uma boa aula para você e não se esqueça de se inscrever na Maratona Ensino em Língua de Herança, que vai acontecer nos dias 13, 15 e 17 de setembro, com as duas professoras que estão nesse vídeo e com mais a professora Juliana Azevedo Gomes, que completa o trio das tutoras do Ensino em Língua de Herança, que também abre inscrições na semana que vem. Mas o evento, a maratona, é um evento online gratuito. Basta você fazer a sua inscrição no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? Papel e caneta na mão, então. Desejo a todos uma boa aula. Um beijo. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Então, meu nome é Tatiana, como a Daniele falou. Eu sou professora de português como língua de herança aqui em Viena, na Áustria. Eu trabalho no ensino formal, né, nas escolas de Viena. Eu tenho atualmente 55 crianças, né, de 6 a 10 anos. Na Áustria, nós temos o ensino de português como língua de herança dentro do sistema. Então, nós temos crianças de 6 a 18 anos, sendo com uma outra colega que fica com as crianças aqui em Viena. Nós temos mais outras duas colegas que estão aqui na Áustria também trabalhando dentro do sistema de educação austríaca. Eu vou falar um pouco da minha realidade, o que eu estou fazendo agora com as crianças, porque quando a gente está dentro do ensino formal, a gente tem burocracia, né? A gente tem que cumprir com o conteúdo programático, com os planos, e a gente deve aos nossos chefes, secretários de educação, alguma explicação, né, que as aulas estão continuando de uma certa forma, e mostrando a qualidade como a gente, né, está passando para o sistema de isolamento. Depois a Camila vai falar também da realidade dela em Munique, na Alemanha. E depois a gente vai, né, abrir o tempo que restar para vocês falarem um pouco também, né, de como vocês estão fazendo, porque não é só, acho que a língua de herança é um meio que assim, nós nos damos as mãos juntos, porque, né, a língua de herança é uma construção de todos, né? Então, cada um está dentro de uma cultura, cada um está dentro de uma realidade, então não tem como colocar a minha realidade e a da Camila como, né, a única verdade. Então, todos vocês aqui, nós estamos em 31 pessoas, então são 31 realidades que a gente pode unir e construir essa colcha da língua de herança, né? Bom, desde que nós na Áustria nós entramos agora na 9ª semana, né, que fizemos isolamento. A Áustria está saindo agora, né, segunda-feira as escolas começam a voltar gradativamente. Mas as aulas de língua de herança ainda vão, como são dadas um período, né, contrário do que os alunos estão na escola, elas vão continuar ainda online. No começo, né, como todos nós, né, nós fomos pegos de surpresa. A gente precisou, sim, de um tempo. Então, nesse tempo que a gente utilizou, na verdade, de 2 semanas, eu enviei atividades que eu faria com as crianças em sala de aula, mas o interessante é que quando você envia para uma outra pessoa, né, que não é um professor, né, e assim, um pai que vai fazer, você tem que meio que dar a receita do bolo para aquele pai, né? Então, simplesmente as atividades que eu fazia, né, para o aluno e entregava, e eu tinha no meu caderno a receita do bolo, ou até mesmo na cabeça, eu tive que passar, né, para os pais, para eles poderem executar essa atividade. Só que, assim, com o tempo, eu comecei a pensar, ok, se eu passo atividades para essas crianças escreverem, vai ficar faltando outras habilidades linguísticas para ser trabalhada com essas crianças, né? Porque, assim, por mais que a gente está no sistema, tudo parece lindo, algumas pessoas devem falar, nossa, que sonho poder dar aula de língua de herança dentro do sistema educacional,
mas nós temos 55 crianças com 55 realidades, né, linguísticas. Então, são 55 indivíduos linguísticos, que eu tenho crianças, sim, que falam muito bem português e tenho certeza que continuariam, né, não perderiam tanto nesse tempo que nós estamos afastados, mas, ao mesmo tempo, tenho crianças que falam quase nada de português. Então, esse período sem a aula, se eu deixasse simplesmente, vou enviar algumas atividades, desenho, né, coisas só para escrever, completar, ou cruzadinhas, ia faltar alguma coisa. Então, foi onde eu comecei a ir atrás de cursos, de webinars, de que pudesse me ajudar a completar, principalmente o que eu sentia falta era como que eu vou fazer essas crianças falarem, né? Porque no texto eu não ia ver a fala, e além disso, no texto, pode ser que o pai faça pela criança, né? Então, o pai fala assim, olha, escreve exatamente essa palavra, né? Então, ou corrige. Então, eu precisava encontrar uma forma de ter a língua viva da criança, né? Um exemplo de realmente da fala da criança. E aí, então, agora eu vou apresentar para vocês o que foi, o que eu encontrei para fazer depois das 2 primeiras semanas de quarentena, né? São tantos nomes e tem tantas diferenças, é lockdown, quarentena, isolamento, que foi para a gente, então, a partir da 3ª semana e o que eu venho desenvolvendo até agora. E depois, o que eu vou continuar desenvolvendo até a gente, então, nós entrarmos nas férias de verão, que é no final de junho, né? Primeiramente, eu vou, por exemplo, eu passei as aulas para o Zoom, então a primeira coisa foi adotar uma plataforma que eu pudesse ter encontros semanais com essas crianças, mas como a Dani já falou, a questão é, eu tenho uma turma cada turma tem 2 horas e meia. Eu não poderia colocar essas crianças 2 horas e meia na frente de um computador, né? Então, o que eu pensei? Eu vou dividir essa turma. Enfim, vou encontrar uma certa homogeneidade dentro da heterogeneidade, vou dividir esses 55 alunos por um perfil próximo entre eles, né, um perfil linguístico próximo entre eles, para facilitar o meu trabalho. Porque aí quando dentro da sala de aula, eu tenho 3 grupos, então tem grupos que tem 25, 22, 23 alunos, então ali eu tenho que me dividir ao mesmo tempo durante essas 2 horas e meia, mas no Zoom não. O Zoom deu esse lado positivo de eu falar, olha, ok, eu não posso ter 23 crianças dentro de uma sala de Zoom falando todo mundo ao mesmo tempo. Vou dividir em torno de grupos de 7, 8 crianças e pensando nessa homogeneidade. Então, assim, vou dividir essas crianças que falam quase nada com crianças, então depois as crianças que falam mais ou menos, até as crianças que já têm uma fluência esperada da língua. Então, aí com isso, eu tentei encontrar uma homogeneidade, né? O lado bom né, de você poder dividir a sala. E aí, com isso, eu ofereci para cada grupo uma aula de 40 minutos. Então, claro que no final tive que esticar um pouco mais essas 2 horas e meia, mas cada criança tinha pelo menos 1 hora a aula, vamos dizer, de português como língua de herança. O que eu encontrei? Ok, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na frente do Zoom, como eu estou aqui falando com vocês, com essas crianças, né? Falando, e fazendo essa agora você responde, agora você que responde. Sim, tem aulas que é assim, né? Que eu passo o conhecimento e a criança, eu vou seguindo o Zoom. Agora o João responde, agora o Johannes responde, agora o Peter responde. Mas tem aulas que não. Aí o que eu comecei a adotar, né, da metade desse período para agora, é a chamada metodologia ativa de aulas invertidas. E eu vi que as crianças começaram a ficar fascinadas, porque eles começaram a ser o professor, né? Então, eu preparei uma aula antes, então, assim, a gente começou a trabalhar tanto o tema esportes e profissões. Eu falei, bom, na próxima aula nós vamos trabalhar esportes, por exemplo, e eu gostaria que vocês pesquisassem 10 esportes, nomes de esportes em português. E aí, esse foi o final de uma aula, já projetando a próxima aula.
E aí a próxima aula só foi, praticamente as aulas vão em cima do que os alunos estão trazendo. Então, claro que eu falo com os alunos, mando e-mail para os pais, e os alunos, eles trouxeram 10 esportes. Teve aluno que fez praticamente um léxico de esportes em português, porque ele é apaixonado pelo tema esportes, então ele fez muito mais de 10 esportes. Aí eu falei assim, olha, se sobrar tempo, você pode falar os outros esportes, mas vamos, né, nos manter nos 10. E aí eu fui trabalhando em cima desses esportes que esses alunos foram trazendo fotos. Então, assim, a aula foi sendo construída com eles, né? A gente foi costurando junto à aula, nesses 40 minutos. Então, aluno falava, por exemplo, natação. Então, eu ia no Google, procurava alguma foto de natação e já puxava. Ah, você sabe um tipo de. Né, dentro da natação, existem os nomes das provas, você sabe? Ah, eu sei uma que se chama borboleta, por exemplo. Então, foi ganhando vocabulário em cima, né, de cada esporte que eles foram trazendo. E tiveram esportes que se eu tivesse preparado a aula sozinha, eu não teria, nunca teria pensado no esporte. Por exemplo, parkour, não sei se vocês conhecem o que é o esporte, eu não conhecia. O aluno teve que se usar toda uma descrição para nos explicar, porque ninguém dentro da sala conhecia. Então, ele teve que falar para a gente, aí, ao mesmo tempo, eu fui procurando uma foto para depois mostrar para os alunos. Teve alunos que trouxe, né, com a ajuda dos pais, bets, né, que é aquele esporte de rua que a gente tem de bater com, acho que é bets que fala, né? Que eu nunca tinha escrito esse esporte, que você bate com um taco, aí você coloca uma garrafa de coca atrás, né, que a gente vê nas ruas do Brasil, que eu também nunca levaria, né? Porque o que aconteceu é que, assim, se eu tivesse preparado a aula sozinha, eu teria natação, voleibol, basquetebol, futebol, né? Eu ter pego os esportes das Olimpíadas e ter apresentado para o aluno. O aluno foi atrás dos esportes que ele gosta. Então, por exemplo, a Áustria é um país. Sim, te adotei com todos. Eu vou explicar como tem pouca fluência. A Áustria é um país conhecido pelos esportes de inverno, né? Tipo, um dos melhores países no esqui. Então, claro que os alunos tentaram procurar as modalidades, como que chama as modalidades, né, dos esportes de inverno em português. Então, claro que às vezes 40 minutos eram muito pouco, então essas aulas tiveram que, né, eu acabei tendo que em 2 aulas trabalhar os esportes básicos. Agora a gente está indo para os esportes aquáticos, por exemplo, então dentro sempre dessa metodologia de aula invertida. E depois a gente vai concluir com uma entrevista com os pais. Então, a gente escolheu um pai de cada turma. Tem uma mãe que é bailarina, uma mãe que é professora de capoeira, e um outro pai, ele era treinador de futebol no Brasil. E aí eu vou montar com as crianças, vou dar, né, o que é uma entrevista, o que a gente gostaria de perguntar para esses pais, para os pais entrarem dentro da sala de aula, né? Porque para eles é aquela coisa importante, assim, agora o meu pai vai ser entrevistado, o meu pai vai participar da minha aula. Então, para a criança isso, né, dá uma ligação emocional muito forte, né? E esporte é um tema que todos os anos eles pedem para trabalhar. Na verdade, o tema já tinha sido definido em setembro, quando nós começamos as aulas, em decorrência que esse ano nós teríamos as Olimpíadas no Japão, né? Então, todos os anos que tem Olimpíadas, então eu também dou um foco maior para os esportes. Com as crianças que quase não falam português, sim, eu adotei essa metodologia de aula invertida, mas eu preparei alguns vídeos, claro que para esses pais, das crianças que quase não falam português, eu mandei um e-mail à parte que eles precisariam me ajudar, né, a ajudar a criança a construir, procurar esses esportes, explicar para eles às vezes em alemão. Mas também eu preparei, por exemplo, alguns vídeos dos esportes básicos, né? Então, antes deles, né, trabalharem os esportes que eles pesquisaram, eu fui trabalhando alguns esportes com um vídeo, que esses vídeos, por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, espera aí.
vocês podem, por exemplo, cadê? Aqui. No site do Smart Kids, eles estão ampliando por a questão né, do Covid-19, eles estão ampliando todo o acervo deles. Então, por exemplo, nesse caso eu já tinha digitado aqui, por exemplo, esportes, você encontra tanto atividades, jogos de memória, ideias de trabalhos escolares que você pode fazer com as crianças. E aí alguns eu utilizei. Então, por exemplo, o jogo da memória, com as crianças que não têm tanta fluência, eu trabalhei com eles. Então, eu deixei eles apresentarem alguns esportes. E aí, claro que os esportes que eles apresentaram foram esportes mais básicos, né? Futebol, voleibol, basquetebol. E depois eu vim para um jogo da memória para a gente, né, reforçar vocabulário, né? E aqui, na verdade, né, dá para a gente encontrar depois. Eu mandei atividades para eles colorirem, então, para trabalhar um pouco a parte, né, deixar eles também a parte de criar. E aí cada aula eu fui ampliando um pouco mais. Então, assim, eles na outra aula eles tinham que desenhar 2 dos esportes que eles, né, trouxeram da lista e escrever o nome do esporte, onde se pratica. Então, por exemplo, natação, onde se pratica? Uma piscina, por exemplo. E qual é a qualidade da pessoa que pratica natação? O que ela precisa ter? Então, e aí, assim, o que eu colocava para os pais? Então, os alunos que têm uma fluência básica na língua, né? Vamos dizer, com o aluno que quase não fala português, essas crianças, elas tinham que colocar o nome, praticamente era só uma palavra, né? Então, elas não tinham que ainda construir tanta frase. E aí eu ia ampliando conforme a fluência da criança ia aumentando. Então, os alunos que já falam bem português, que já conseguem ter uma certa ter uma certa segurança na língua, eles tinham que escrever, então, assim, o esporte se chama natação, pode se praticar numa piscina, mas também, né, a piscina tem que ser uma piscina olímpica, se for uma competição, então eles tinham que dar mais informações e, por exemplo, na parte da qualidade, eles tinham que construir mesmo uma frase, não só, né, colocar uma pergunta, deixa eu abrir o chat aqui, porque não só colocar uma pergunta, uma palavra simples, mas eles tinham que construir uma frase. E aqui vocês podem encontrar vários temas, assim. Eu trabalhei alguns jogos que tem aqui da parte de esportes. Quando eu trabalhei profissões também, a gente trabalhou alguns jogos do Smart Kids, ou eu joguei no online, né, no Google mesmo. Então, a gente, por exemplo, teve um outro que não foi do Smart Kids, que era profissões, que então as crianças tinham que encontrar, né, que agora eu não vou conseguir achar, mas assim, as crianças tinham o mecânico, a cabeleireira, o médico e o pintor. E aí, no meio, eles tinha vários utensílios que essas pessoas precisam. Então, por exemplo, tinha uma tesoura. Então, a gente trabalhava, então, com isso dava para trabalhar o vocabulário né, dos equipamentos, dos instrumentos que as profissões precisam, né? Então, com isso a gente foi criando, porque às vezes eles também nem sabem em alemão o nome, né? Então, o tal do estetoscópio do médico, então eles nem sabem, eles sabiam para que serve. Então, as crianças que já sabem, né, eles sabiam explicar em português, para as crianças que falam já bem português, assim, serve para o médico escutar o nosso coração, ou ele coloca atrás para escutar a parte de trás, ele falava, mas eles não sabiam o nome também. Eu falava, mas você sabe o nome em alemão? Não sei o nome em alemão. E aí, então, a gente buscava, né, dar vocabulário para eles. Então, com isso, as aulas foram sendo construídas juntos, né? Mas para deixar um pouco mais, vamos dizer, mais próxima e eu conseguir ver a linguagem deles sem eu estar, né, junto, né? E também, por mais que os pais auxiliem nas tarefas, mas quando você pede um exemplo real da língua falada, os pais não têm como controlar o tempo todo, né, a fala, eu comecei a trabalhar com o Flipgrid, que eu vou colocar aqui para vocês observarem. Peraí. Cadê o Flipgrid aqui? Eu trabalhei com o Flipgrid, então eu criei, na verdade, atualmente nós estamos com 2. Todo mundo está vendo o Flipgrid? Sim? Ok. Eu criei 2 tópicos. O primeiro tópico foi bem no início para poder explicar
Mas claro que quando a gente trabalha com essas plataformas, com esses apps, a gente sempre tem que fazer, por exemplo, tem que fazer um vídeo para. Eu fiz um vídeo bem avador para os pais para você explicar o passo a passo, para dar ao pai a confiança, né? Como que funciona isso para os pais não falarem assim, ah, não sei como funciona, então, tipo, não vou fazer. Então, você tem que mostrar para o pai aquele poder do convencimento, né? Que não é difícil, que olha, você vai clicar aqui. Então, eu criei um vídeo bem simples para mostrar para os pais como que entrava. E aí o primeiro foi, então agora a gente está no tema esportes, então a gente tem já alguns vídeos. Então, por exemplo, do tema esporte, eu não vou mostrar os vídeos porque eu não pedi autorização para os pais, mas de um deles eu vou mostrar, que a mãe deu autorização. Eu coloquei, então, por exemplo, simplesmente um desenho do Pateta para entrar nesse clima. Quem foi criança e não assistiu, né, os desenhos do Pateta. E aí eu pedi exatamente, por exemplo, quando eu coloco aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, é pensando nas fluências das crianças. Então, grupo 1, eles tinham que fazer um vídeo para mostrar o esporte escolhido e falar o nome. O grupo 2, eles já tinham que dar alguma informação. E o grupo 3, eles tinham que já montar uma mini apresentação. E aí nós temos aqui alguns vídeos dos alunos. Eu posto, inclusive, depois, cada aluno, eu vou responder o vídeo. Então, por exemplo, eu vou pegar, às vezes, alguns pontos que o aluno, né, teve algum desvio da língua, e aí não que eu vou falar, olha, está errado, mas eu vou tentar trazer esse desvio para o feedback que eu vou dar para a criança gravando em vídeo. Então, por exemplo, eu vou pegar do outro tema que eu recebi autorização de um dos pais que eu perguntei, que foi o primeiro, que foi meio que um tema teste, na verdade, não era nem um tema específico da nossa aula, mas era para saber como eles estavam, né? Então, era, né, o primeiro contato que a gente estava tendo, inclusive antes das aulas do Zoom começar. Então, aí por isso eu já gravei um vídeo eu mesma, né, para poder mostrar para eles como que eu estava e ativar o que eles deveriam, mais ou menos o tópico que eles deveriam trabalhar. Então, nós recebemos, então os alunos podem ver dos próprios alunos, e aí eu respondi de cada um. Então, por exemplo, teve alunos, por exemplo, no caso né, que foi um dos muito bonitinho do desvio, tinha, por exemplo, o Sebastian, ele não conseguia falar, ele fez o grid super bem, mas ele não conseguia falar que ele não tinha quebrado nada ainda, né? Então, para isso, ele tentou, você vê o processo dele de tentar buscar a palavra no português, assim, não, eu ainda não. Aí tipo, você vê que ele não consegue, aí a hora que ele não consegue, ele joga pro alemão e fala assim, eu não fiz nada caput, né? Então aí ele dá a pronúncia do português para uma palavra alemã, e aí ele continua a frase, e aí eu, claro, na hora que eu fui fazer o feedback, simplesmente, nossa, que legal, que você não quebrou nada ainda, a mamãe deve ter ficado muito feliz. Então, para as crianças, os pais, eu recebi o feedback dos pais, os pais falam que as crianças ficaram muito felizes de receber o feedback, assim, ela me respondeu, sabe? Então, para a criança, isso mostra uma tentativa de diálogo, né? E aí eu vou mostrar de uma das crianças, deixa eu só achar, que é um dos alunos que está já ele tem a fluência em português muito boa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Então aí acho que deixa eu abrir o meu som. Então acho que vocês não vão ouvir se eu não, peraí. Tati, na hora que você compartilhou tua tela, você ticou lá o compartilhar o som também? Agora você está escutando? Olá a todos, eu espero que vocês Sim? estejam bem. Eu estou bem e nessa quarentena eu jogo videogame, eu brinco com os meus pais, brinco com minha irmã, eu também faço as tarefas que eu recebo pelos correios e eu também leio. Eu espero que nós possamos, o mais rápido possível, voltar às aulas e sair de casa. Tchau! Ok, então esse foi. Espero que deu para escutar, Dani? Deu para escutar, só ficou travando um pouco a imagem, mas ok. assim, ele arrasou, hein? Parabéns. Então, assim,
E claro, por exemplo, dele, dá para ver que ele já tem uma, né, o uso do subjuntivo dele é impecável. Então, assim, aí eu sempre dava o feedback para cada um dos alunos para dar essa ideia do diálogo e também para eu saber como que eles estavam passando por esse período, no sentido como que a fluência na língua falada estava melhorando ou não também, né? Então, além disso, foi, né, a gente fez todo um aparato de disponibilizar livros de leitura para os pais, para eles poderem praticar a leitura. Então, né, a gente foi, quando eu falo a gente, tanto os professores daqui da Áustria, como também com o auxílio dos professores do Elo Europeu, a gente foi criando, né, tanto atividades como disponibilização de livros de literatura para as crianças, para poder cada vez mais enriquecer, porque, né, por exemplo, as crianças, eu comecei a pedir cada 2 semanas eles tinham que me entregar uma ficha de leitura, porque então eles começavam a enriquecer o vocabulário. E, além disso, eu não trabalhei com essa ferramenta ainda, porque como eu trabalho com crianças de 6 a 10 anos, é um pouco complicado, porque eles não conseguem essa questão do quiz online. Mas a outra professora de português, que fica com os adolescentes, a outra porque ele está trabalhando muito, que é com o Kahoot, né? Que as crianças daqui já trabalham nas escolas com os professores das outras disciplinas, então eles já têm um conhecimento, principalmente as crianças a partir dos 11 até os 18 anos. Então, a professora que é responsável aqui em Viena pelas crianças de 11 a 18 anos começou a adotar o Kahoot, que você pode criar, né? Você tem ali você encontra tanto quiz que já está pronto e você pode trabalhar com as crianças, esse quiz, ou você pode criar o seu próprio quiz como professor, e aqui, por questões do Covid-19, eles, né, estão liberando a plataforma também para os professores. Então, esses foram alguns, né, dos métodos que nós utilizamos durante esse período, e assim continuarei até o final, em junho, né, quando terminar nossas aulas. Só deixa eu ver se tem alguma Ô, pergunta. Tati, a Dani pediu para mostrar um vídeo do seu feedback que você deu no Flipgrid. Talvez seja legal de ver. Tatiana, quero ver. Ok. Se puder, né? Se você autorizar. Não, o meu, ok, bom, eu vou mostrar do Léo, então, o feedback que eu dei do Léo, embora não tinha muito, assim, para falar dele. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu feedback, deixa eu ver se eu consigo. Oi, Léo, tudo bem? Fiquei muito feliz em receber seu vídeo, muito feliz em saber que está tudo bem com você, também feliz em saber a quantidade de coisas que você está fazendo, tanto da escola como atividades de lazer, né? Então, eu espero que você continue aí fazendo todas as suas coisinhas, né? E logo, logo, daqui a pouquinho a gente vai poder ter um pouquinho mais de liberdade, né? A gente vai voltar para a escola, a gente vai poder rever nossos amigos, a gente vai poder sair um pouquinho mais de casa, né? Aproveitar esses dias que estão lindos, né? Aguenta mais um pouquinho aí a gente sai, tá bom? Tchau e até breve. Tchau! Bom, no caso deixa eu ver, peraí. Todo mundo tá me escutando? Que agora, de repente, ficou em silêncio aqui, mas todo mundo tá me escutando. Camila, Dani. Sim. No caso eu sempre tentava, assim, quando o feedback eu não precisava, por exemplo, às vezes fazer alguma correção pontual, nesse daqui, principalmente, como era Oi, como você está, eu tinha o lado humano mesmo, né? De tentar passar mensagens de apoio para as crianças, que nós vamos nos encontrar, logo a gente vai sair de casa, porque esse aqui a gente estava, acho que nesse aqui, fazia quase um mês, na verdade, que a gente estava em casa, então as crianças também já não estavam aguentando mais, tanto é que, assim, na primeira aula de Zoom, eu via que as crianças queriam entrar pela câmera do computador, de tanto que eles ficavam próximos, assim. Então, esse aqui, quando as crianças tinham alguns desvios, eu, né, tentava fazer frases para corrigi-los, mas se não, a ideia era passar feedbacks mais psicológicos, vamos dizer, de apoio às crianças por esse momento, né? Então, que todos nós estávamos no mesmo mar.
Então, basicamente, claro que junto eu também criei, por exemplo, o projeto com as crianças do Vai Ficar Tudo Bem aqui na Áustria. Então, a gente tem um projeto de cartas que está rolando junto com a professora da Califórnia, por exemplo, das crianças daqui, trocando cartas com as crianças da Califórnia. Então, foram alguns mini projetos também que a gente... Então, assim, com isso eu acabo também desenvolvendo a escrita deles. Então, foram mini projetos que nós fomos criando para tentar passar por esse momento.